Paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, meus irmãos. Amados irmãos, Gratidão. Estamos aqui de volta, né? Gratidão, papai, pela oportunidade de novamente voltar com os estudos aqui com os irmãos. Por quê? Porque nós estamos num processo, né, irmãos? Processo de estatura, alcançar a estatura. Exatamente. De perfeito varão, né? Estatura de perfeito varão. Gratidão, papai. Eu quero trazer aqui, nós vamos fazer o invocado logo em seguida, mas eu quero trazer uma palavra aqui inicialmente para a gente sempre estar meditando, tá, irmãos? Sempre meditando. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 15. Olha só, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 15. Diz assim: quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Yahweh, a fim de que conheçamos os dons da graça de Yahweh. Desses dons, não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana. Não é aquilo ali que é ensinado em denominação, aquilo que foi ensinado em teologia, tá? Como fala aqui, versículo 13, desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. Veja bem, de novo esse versículo 14, diz assim, versículo 13. Desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. E o versículo 14 diz: o homem natural não aceita o que vem do Espírito de Yahweh. O homem natural, ele não aceita o que vem do quê? Do Espírito de Yahweh. É loucura para ele, é loucura. Não podem compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. O homem espiritual. E aqui está fazendo um link com 144 mil. Como nós já fizemos o estudo, os 144 mil, eles vão o quê? Eles vão julgar. Né? Eles vão julgar, enquanto no tribunal do Mashiach. E aí você vê o restante da igreja vão ser julgados. E aqui Shaul Paulo já está fazendo uma distinção aqui de crente. São salvos? São, porque a salvação não está relacionada com obras, e sim com a fé no sacrifício de Yahshua Mashiach. Exatamente. Mas você vê uma distinção. Distinção de quê? Dos 144 mil, que são o quê? Os primogênitos, né, de Yahweh, são os primogênitos, enquanto que os demais ali da igreja, eles são aqueles que são repreendidos, têm falhas, têm muitas objeções contra eles, por isso que eles passam ali pelo tribunal. Então todos devem comparecer ao tribunal do Mashiach, mas um grupo não é julgado e um grupo será julgado. Por quê? O grupo que não é julgado faz um link com a era de Esmirna, que são irrepreensíveis. Você pode ler a carta ali em Apocalipse 2, né? Fala ali, não tem repreensão contra aquela igreja. E depois você vai ver em Filadélfia também não há repreensão com aquela igreja. Todas as demais igrejas, as eras das igrejas, têm repreensões. Então aqui está falando assim, olha, aqueles que são espirituais, ou seja, aqueles que o Espírito de Yahweh está fluindo e ensinando diretamente para eles. O Espírito de Yahweh está ensinando diretamente para estes, diferente daqueles que estão ali recebendo o ensino
humano, entendeu? Que vem de teologia, vem lá de estudo de astros, né? Que fica só preso, né, em estelário, fica preso ali de junção de planeta com planeta, ao invés de estar aqui nas escrituras, né? Na escritura sagrada. Então, vou ler esse pedacinho novamente só para você ver. Olha só, diz assim: desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Yahweh. É loucura para ele. Não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, o homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Por quê? Por que ele não é julgado por ninguém? Porque ele é irrepreensível, fazendo um link com essas duas eras. Fazendo um link com aqueles que são primogênitos, fazendo um link com aqueles que estão ali em Daniel 7, né? Daniel 7, ali o ancião, ele com aqueles que estão com ele ali, que vão julgar a igreja, mas eles mesmos são julgados. Faz um link também com Shaul Paulo, falando que todos devemos comparecer ao tribunal do Mashiach, uns para julgar e outros para serem julgados, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar só esse pedacinho que nós já vamos invocar, irmãos. Gálatas 1, vamos lá. Vamos lá, abrir Gálatas 1:11. Gálatas 1:11. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Viu? Fazendo um link com aquele trecho. Sim. Não é segundo o homem. Pois eu não recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Yahshua Mashiach. É a mesma coisa. Por quê, irmãos? Porque aqui, irmãos, no final dos tempos, a mensagem, porque você sabe que Shaul Paulo ele era um mensageiro da era de Esmirna. Agora, no final dos tempos, é levantado um mensageiro para trazer a revelação, aquilo que foi trancado, o entendimento, foi trazido o entendimento na era de Shaul Paulo, que era a era de Esmirna. Ele trouxe ali os segredos, ele trouxe esses segredos compartilhando ali as reuniões, Sim, né? Mas ele mesmo, quando ele escreve, ele ainda mantém os segredos trancados. Por quê? Porque não era para ele abrir naquela época, era para ele abrir só para aqueles que eram de dentro. Mas, no final dos tempos, aquele que devia vir veio e está abrindo os segredos para todos. Mas ele também é rejeitado, como o papai dele foi rejeitado. O papai veio, foi rejeitado. E nós vamos falar sobre isso, sobre esses dois personagens. Os dois personagens que vieram e foram rejeitados. Por quê? Porque eles têm uma representação celestial. Eles são as duas faces de Yahweh. Como uma imagem, semelhança humana, né? Nós vamos ver isso hoje no estudo, a semelhança da face direita e a semelhança da face esquerda, porém uma única boca. E é esse o nosso estudo de hoje. Gratidão, papai, por toda essa revelação. Gratidão. Nós vamos agora invocar e vamos orar para começar esse estudo. Vamos juntos? Vamos. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Papai amado, nós estamos aqui, papai, para te servir. Oh, papai, verdade. Usa-nos como esse canal de revelação. Sim, no final dos papai. tempos. Fala com teu povo, fala com teus filhos. Sim, papai. Para que eles possam ter o despertar, papai. Sabendo que o tempo já está bem adiantado.
E é necessário, papai, cumprir o tempo que foi determinado. Não é um entendimento de supetão, de qualquer maneira. Existe uma preparação, porque assim Samuel foi preparado, Samuel foi desmamado, para que ele pudesse ser entregue no templo. É verdade. E nesta era também o filho varão já nasceu, está sendo agora desmamado de todo o leite de Sardes, está sendo fortalecido por um alimento sólido, consistente, um alimento que verdadeiramente traz crescimento. Sim, Não é verdade, ficar papai. preso às coisas desse mundo, como nós falamos no início. Aqueles que são espirituais vão discernir as coisas espirituais e eles vão poder julgar no devido tempo, mas por ninguém serão julgados. Gratidão, papai, por toda essa palavra. Sim, papai. E assim Seja feito a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Gratidão, amados. Nós estamos iniciando aqui esse estudo, amados, e você percebeu ali que Paulo já estava querendo dizer, falar, ó, não adianta você querer pegar o homem natural, o homem dessa terra, esses filhos de Adão, com a sabedoria humana com a deles, sabedoria humana, que eles não vão compreender, não vão entender, porque aquilo que é revelado pelo Espírito de Yahweh, para eles é loucura. É loucura. É loucura. Então, mais que a gente possa ter calma, ser didático, eles não vão entender. Mas os que são espirituais entenderão. Gratidão, papai, por isso. Isso, irmãos, é uma eleição, tá? Isso é uma eleição, assim também como o nascimento, né? Que nós vemos ali dentro do ventre, né? Dentro do ventre existia duas crianças que lutavam, né? Lutavam ali. Uma criança queria ser primogênita já desde o ventre, né? E uma criança foi eleita e outra foi rejeitada. Sim. Né? De quem que eu estou falando? Eu estou falando dos filhos no ventre de quem? No ventre de quem? No ventre de Rebeca. Rebeca. Lembra Rebeca? Uhum. Rebeca teve quantos filhos? Rebeca teve 2 filhos, não foi isso? Foi. Quais os filhos de Rebeca? Foi Jacó e Esaú. É o que eu tô confundindo com aquela outra que coloca a mãozinha para fora, coloca o laço. Aquela lá já era filha de Judá, né? Aquela era filha de Judá. É verdade. Então, lembrando, Rebeca, ela teve 2 filhos, né? Jacó e Esaú. Um perdeu a primogenitura, né? Que a gente faz um link lá em cima, né? Aqueles dos filhos de Alxa ali, que faz um link com Nadab e Abiú, que perderam a primogenitura, né? Eles perderam a primogenitura porque ofereceram um fogo irregular, né? Verdade. E eles entraram embriagados ali para poder servir, né? E essa guerra pela primogenitura desde o ventre, né? Desde o ventre. E ali você vê que fala, e no livro de Hebreus fala assim, olha, eles não tinham nem obras, eles não tinham ainda realizado obras, no entanto, Ial já tinha escolhido um e rejeitado o outro. Sim. Antes mesmo de ter obras. Essa é a palavra eleição, irmãos. Eleição. É uma eleição de Ial, né? Verdade. E a gente não discute com Ial sobre esses assuntos, é a vontade dele, e a vontade dele simplesmente a gente acata, respeita e sabe que é a melhor, né? É verdade. Então, amados, quando nós vamos aqui hoje falar um pouquinho sobre
sobre o estudo falando sobre a face, né? As duas faces de Yahweh, as duas faces, como face humana, né? Como face humana. Nós vamos primeiramente, amados irmãos, vamos abrir em Lucas 6:27. Vamos abrir Lucas 6:27. Lucas 6:27 diz assim, olha só. Eu, porém, quem está falando? Papai e Yahweh. Eu, porém, vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra, e a quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Olha só, especificamente no 29. A quem te ferir numa face, ofereça. Olha aqui, irmãos, que te ferir numa face, oferece a outra. Aqui está falando que nós temos uma face? Não, temos duas faces. Se te ferir numa face, oferece a outra. Vocês estão entendendo? Isso aqui é um segredo. Isso aqui é um segredo. Muitas vezes a pessoa olha no espelho e acha que é uma face. Não, você tem uma face direita e uma face esquerda. Por isso, papai Yahweh, ele está falando, se te bater numa face, oferece a outra. Ok? Ou seja, a aparência do ser humano, ele tem duas faces. A face direita e a face esquerda, né? Então, você tem ali um comando, né, de mãos, né? O comando aqui, você tem um lóbulo cerebral direito e um lobo cerebral, né, esquerdo, vamos falar assim. O lado esquerdo controla o direito, o lado direito controla o esquerdo. Dois lobos cerebrais, duas faces, né? Dois braços, duas pernas. Isso é muito interessante. Mas uma boca só. Né? Uma única boca, uma única boca. Isso aqui tudo, irmãos, é uma representação. É uma representação. É uma representação de algo maior. Porque a aparência humana, ela é uma representação de algo celestial. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo, Shaul, ele falava o quê? Ele fala assim, olha, as coisas espirituais, elas são explicadas espiritualmente. Quando a gente fala explicada espiritualmente, não é explicada carnalmente, né? A gente trouxe um estudo falando, mostrando sobre os seres híbridos, né? Os seres híbridos, mostrando que ali a representação dos seres híbridos está falando de uma coisa celestial lá em cima. Aí os irmãos insistem ainda que entender que aquela passagem Apocalipse 9 está falando de helicóptero. Está falando de helicóptero, irmão? Se aqui a palavra está falando aqui, aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente, não carnalmente. Helicóptero é coisa daqui, desse mundo, entendeu? É coisa dessa terra, não está falando nada dessa terra. Tudo nessa terra tem uma representação maior lá em cima. Porque Yahweh fez o céu e depois a terra, entendeu? Então, se ele fez primeiro o céu e depois a terra, quando ele remete à terra, ele está remetendo aquilo que já tinha lá em cima, no céu. Então, quando você vê que ele criou os luminares, ele criou o sol, a lua e as estrelas, os planetas, tudo tinha uma representação de algo que já existia lá em cima. Lá em cima existia helicóptero? Não, irmãos. Está remetendo ali aqueles seres híbridos que são misturas de criaturas, né? E aí eu falo assim com vocês, esses que estão refutando, não quiseram nem entender, irmãos. Por quê? Porque não são espirituais, são carnais, são filhos de Adão carnais. Não vão compreender conforme Paulo falou, que as coisas espirituais vão ser entendidas espiritualmente. Exatamente. Vamos lá, irmãos. Então, vamos pegar essa passagem.
Lucas capítulo 6, versículo 29. Quem te ferir numa face, oferece a outra. E quem te arrebatar o manto, não recusa a túnica. Você vê que papai tudo fala com código. Tudo ele está falando de código. Tudo está falando de código. A gente fez o estudo sobre o manto e a túnica, que faz um link com aquele que recebeu as vestes e também o manto, né? A túnica. Túnica é uma representação das vestes sacerdotais, né? E quando você tem José ali no Egito, você vai ver que tem a túnica ali colorida, fazendo a diferenciação da túnica de José dos demais irmãos. E ali, quando os irmãos pegaram e fizeram um complô contra ele, mataram o animal e jogaram ali o sangue e apresentaram para o pai, né? Ali você já tem a representação da túnica embebida de sangue, fazendo um link para uma coisa superior lá em cima, né? Lá em cima, a transferência de autoridade, a transferência que papai outorgou naquele momento, antes de subir para a luz inacessível, para quem? Para o seu filho primogênito Mical. E seu filho primogênito Mical se tornou o quê? Se tornou ali o administrador de tudo, conforme Isaías 22. Foi colocado como uma cavilha em lugar alto. E nele se apoiaram a prole e a descendência. A prole e a descendência de Yalcha, né? Que ele, ali naquele momento ele se torna pai para os habitantes de Yaldá e de Yal-Shalã. A gente já fez esse estudo. Se você ainda não assistiu, volta para você compreender. Por que eu estou fazendo todo esse resumo? Para vocês entenderem que sempre esses dois personagens, eles estiveram atuantes. Sempre esses dois personagens. Quais? Yalcha, que recebeu o nome de Yal após ter sido sobreexaltado, mas o seu nome não poderia ser esquecido. Então ele transfere para o seu filho, Mical, o nome dele. Qual? Yalcha. E também as suas vestes, sua túnica. Suas vestes, sua túnica. Por isso aqui está falando assim: se te ferir numa face, ofereça a outra. Se te tomar o manto, não recuses de entregar também a túnica. Porque está falando de coisas celestiais. Por quê? Porque esses dois utensílios foi tomado. A gente trouxe esse estudo dos irmãos, aquele momento que em Salmo 18, acho que a gente vai fazer um vídeo, né, específico da tomada ali do templo celestial. Por isso que se cumpre a palavra, fala assim: por um pouco de tempo, o teu povo santo herdou a herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Então, quando faz uma referência ali no Velho Testamento, ali a tomada de Yal-Shalã, né? E o templo de Yal-Shalã foi saqueado, está remetendo a algo superior lá em cima que aconteceu antes. Por isso que Yal fez o céu, depois fez a terra. Então, algo que aconteceu lá em cima é espelhado aqui na representação da tomada de Yal-Shalã e levou cativo, e também faz um link remetendo ao final dos tempos, quando o povo também foi levado à Babilônia, né, irmãos? Exatamente. Foi levado ali por aquela mulher, que é representada em Apocalipse 17, uma mulher que deu um vinho fermentado a todos se embriagaram, né? Profetiza. A profetiza, né? Que se diz profetiza. Se diz porque ensina e seduz. Ensina, seduz os servos de Yal a beber o quê? Bebida fermentada, né? E comer pão de ídolos. Carne de ídolos, bebida fermentada e pão fermentado, né? Pão fermentado. Exato. Então, tudo você vê que é uma repetição. Por quê? Porque em Eclesiastes 1:9 diz: não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Tudo é uma repetição daquilo que já aconteceu alguma vez. E né? Como nós falamos anteriormente, nada novo debaixo do sol.
É porque as coisas celestiais, as partes celestiais, céu e terra, porque a gente vê que na parte celestiais tem dia e tem noite, né? Aí a gente vê isso aonde? A gente vê isso ali, o querubim, querubim, né? O querubim adora dia e noite aquele que está sentado no trono. Aí a gente fala assim, quem está sentado no trono? É Yahweh Supremo? Porque a palavra fala que Yahweh habita numa luz inacessível, que homem nenhum viu nem pode ver. Se tem luz, uma luz tão grande, né? E tão forte, que é inacessível, como pode ter a ver dia e noite, né? Pois é, ou seja, fazendo um link que aquele que está sentado no trono é aquele que recebeu o nome de Yahweh forte e valente, e é por isso que ele senta. Quem é esse? Salmo 110, 1. Quem é esse rei da glória? Salmo 124. Salmo 124. Abrir os portais, isso é verdade. Para que entre o rei da glória. E quem é esse rei da glória? E ao forte e valente. O Salmo 101. E corrigindo, é Salmos 24. 24, ok. Salmo 24. E o Salmo 101 diz o quê? O Salmo 101 fala assim, assenta-te à minha destra, à minha direita, até que eu tenha posto os teus inimigos por escabelos dos pés. É um momento que, e a gente já fez o estudo, que Iau filho, né? Iau forte e valente, ele é arrebatado e ele joga o quê? O manto. Ele joga o manto. Transferência de autoridade, transferindo para o seu filho, né? E é Salmo também 110. Eu falei 110, não? 101. Ah, é? Nossa. Não, no primeiro você falou 101, 110. Depois eu falei 101. Você falou 101. Isso é que a nossa... corpo muito ilimitado. Nosso corpo humano, né, irmãos? Corpo humano, muitas vezes a gente pensa e não dá tempo, né? O pensamento é lento. Essa é a nossa condição humana e é por isso que nós estamos aqui invocando e clamando arduamente. Faz justiça a nós, papai. Faz justiça. Nós estamos aqui, fomos colocados, como diz em Isaías 22, a cavilha que estava em lugar elevado vai ser tirada e com ela vai cair também a sua prole e a sua descendência. E quando cai, espatifou. E agora nós estamos ajuntando essas pedrinhas para voltar, né? Voltar para casa. E é por isso que nesse final dos tempos, amados, o filho da promessa, né? E aquele filho da eleição que eu falei lá do início, né? A gente estava falando a respeito de Isaac, nós falamos ali dos filhos de Isaac, que era, né, Jacó e também Esaú. Você vê que o pai ali já estava escolhendo, né? E é por isso que Shaul Paulo fala assim, por que o vaso vai falar assim? Por que me fizeste assim? Né? Por quê? Porque aquele que é o ser criado, ele não vai questionar o Criador porque fez assim, né? Por quê? Porque foi vontade dele, e a vontade do soberano, ela é a vontade que não se questiona. Exatamente. Né, quem que questiona é Satanás e também aqueles que são filhos dele, né, irmãos? Verdade. Então vamos lá. Olha só. Então, em Lucas, a gente viu aqui Lucas 6, 29. Quem te ferir numa face, oferece a outra. E quem arrebatar o manto, não recuses a túnica. Quando a gente está falando a respeito aqui de duas faces, isso aqui papai está querendo remeter a algo celestial. Algo muito profundo, algo celestial. E ele habita numa luz inacessível, está em Timóteo, né? Vamos abrir essa passagem em Timóteo? Timóteo, capítulo... Vamos lá. Pode ler, né? Guarda o mandamento imaculado e irrepreensível. Por isso você vê, né, a condição de ter que ser irrepreensível. Né? Até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecido o bendito e único soberano, o rei dos reis, o mestre dos mestres, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele a honra e o poder eterno. Assim seja. Assim seja. Aqui quando fala o bendito e único soberano, irmãos, ele está mostrando a condição do nome, né? Exato. Quando nós temos aqui Iau é um,
Quer dizer, está falando que o nome é único, né? O nome é único. E quando nós vemos que o nome é único, pode ser que tenha duas pessoas usando o mesmo nome, tá? E é isso que é a condição israelita. A condição israelita é a condição do pai, ele ter a tradição para um filho obediente, que ele já elegeu, entregar o nome. Como que um filho obediente? É o filho que é colocado à prova. Um filho colocado à prova. Como Yahusha foi colocado à prova. Yahusha foi colocado à prova e por ele ter sido aprovado, ele recebeu um nome acima de todo nome que se pronuncia. O nome de Yahweh. E é um nome puro. Não é um nome composto, né? Irrisquial, Matitial, não. É um nome puro. É um nome de Yahweh. Isso faz um link com Isaías, da criança que nasceu. Exato. Um filho nos foi dado. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Yahweh forte, Pai eterno, príncipe da paz. Já trouxemos esse estudo também para os irmãos, né? Contra as escrituras não tem conversinha fiada. Não, porque aqui remeter termo que fala, tá falando do pai de uma eternidade. Não. Isso aí não, irmãos. Isso, você é como se diz você, porque você não discerne espiritualmente. Se você não crê na escritura da forma que está escrito, ali é tão fácil que tem uma criancinha pequena não entende, né? O nome, porque uma criança nos nasceu, ali está mostrando a vinda de Yahusha aqui na terra. E ele, quando ele veio aqui, ele foi colocado à prova. E foi colocado à prova de todas as formas. Por quê? Porque Yahweh queria sobreexaltá-lo. Exatamente. Yahweh queria sobreexaltá-lo. Está entendendo? Exatamente. E por isso colocou ele à prova. E no final da prova, ele foi aprovado. Ele foi aprovado. E por ele ter sido aprovado, ele recebe um nome. Recebe o nome que está acima de todo nome. E ele começa a ser sempre e eternamente referido por aquele nome. E ele não pode também deixar o seu nome, o sacrifício no madeiro, ser esquecido. E ele transfere o manto, representação de Elias para Eliseu. Sim. Né? Transfere a túnica, né? E também transfere o nome que ele tinha de Yahusha para o seu filho primogênito. Da mesma forma que ele, sendo primogênito, recebeu, ele também, na mesma condição de primogênito, ele entrega. Exatamente. Entendeu? Então, essa questão de colocar no filho mais velho o nome do próprio pai, é uma tradição. É uma tradição israelita. Nós vemos isso aonde? Nós vemos isso em Lucas. Vamos lá. Lucas, capítulo 1. Lucas 2, né? Vamos ver. Lucas 1, 59. Isso mesmo. Você vê que Yahweh já tinha nascido e já estava ali nos dias da apresentação. Né? Que a criança israelita é apresentada no templo, no 8º dia, ali para Yahweh, né? No 8º dia foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Quem que é o pai dele? Zacarias. Queria dar para ele o mesmo nome do pai dele, Zacarias, né? Pelo costume. Era costume, porque era costume, esse era o costume. Então, quando nós estamos falando das coisas de Yahweh, irmão, você vê que tudo se encaixa. Lá em cima era dessa forma, é dessa forma. E aqui embaixo, para os israelitas, se assemelhava. Porque lá em cima se separava em tribos. Aqui embaixo dos israelitas era em tribos. Está entendendo? Então, tinha lá em cima os patriarcas, aqui embaixo os patriarcas. Tudo uma repetição, irmãos. Então, quando você viu aqui, você viu que é uma tradição colocar o nome do filho primogênito do nome do seu pai. Do nome do seu pai. É uma tradição
israelita, ok? Agora nós vamos voltar de novo lá em Timóteo. Vamos voltar em Timóteo lá, porque a gente... eu estou tendo que toda vez voltar a fazer aqui uma recapitulação, mas é para os irmãos fixarem entendimento, né, irmãos? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Fala assim: que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Mestre dos mestres, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, que nem homem viu, nem pode ver. A ele a honra, o poder eterno, e assim seja. Veja bem, esse aqui está falando assim, ó, esse que habita na luz inacessível, e ele é imortal, ele não morre. Então, quando nós vemos isso, a gente exclui Papai Yaush, que ele morreu, e foi enviado um anjo para ressuscitá-lo. É isso? Então, quando Yaush ressuscitou, subiu, e quando subiu, ali você vê que ele foi aprovado, o sacrifício do seu sangue foi recebido, e ele recebeu a honra, o mérito de Yahweh, soberano, supremo, de receber também o nome do pai dele. Exatamente. Qual o nome? Yahweh Forte. Yahweh Forte. Yahweh Forte faz um link com Yahweh Todo-Poderoso. Quando está falando de Yahweh Forte, está falando de Yahweh Todo-Poderoso. Exatamente. Porque foi dado a ele todo o poder. Yahweh Todo-Poderoso está falando Yahweh Forte. O menino nos nasceu. Vai ser dado o nome de Yahweh Forte. O Yahweh Forte está falando Yahweh Todo-Poderoso. Ok? Exato. Então, quando ele está falando aqui, ele remete àquele que está na luz inacessível, né? E ele convida o seu filho para subir para lá. Exato. Até que tenha colocado os inimigos do filho debaixo dos seus pés. Por isso que é aquele arrebatamento que eu trouxe para os irmãos no estudo anterior, né? A representação de Elias e Eliseu representa algo superior. Sim. E aquele ali é o momento. Estavam os dois companheiros, né? Zacarias 13. Os dois companheiros, Zacarias 13. Aí fala assim: vou fazer a espada vai cortar, separar um do outro, né? Separar um do outro. Separou quem? Separou Yalcha, que é o pastor, do companheiro, que é Mical. Naquele momento celestial lá em cima, já não era mais Papai Yalcha e Mical. Já era Ial filho, Ial forte, valente e Yalcha. Porque cada um recebeu o nome devido. Exato. Tá? Mical recebeu o nome de Yalcha para ele ser o quê? Ele ser o sacrifício perpétuo. Exato. Ele é o sacrifício perpétuo. Porque ele veste o sangue. Porque ele faz a função sacerdotal, irmão. Como ele faz a função sacerdotal, ele é o sumo sacerdote, a partir do momento que ele recebeu o nome de Yahweh e as vestes. Olha só, quando ele entra na presença de Yahweh, ele já entra apresentando o sangue do pai dele. Exatamente. Nas próprias vestes. Yahweh olha para ele e vê o sangue do filho amado, o sacrifício. E ali o pai se torna ali Yahweh complacente com as orações, complacente com o pedido, por lembrar do sacrifício que Yalcha fez. Está entendendo, irmãos? Então, ele se torna, Mical, que recebeu o nome, as vestes e a túnica, ali o manto, ele se torna o sacrifício perpétuo diante de Yahweh. Isso é lindo. Maravilhoso. Por quê? Porque uma vez sacrificado, nunca mais precisa haver sacrifício, porque aquele sacrifício é um sacrifício único e eterno. Enquanto nós estamos lendo lá em Daniel, capítulo 8, né, que fala que o pequeno chifre, ele faz o abolir do sacrifício perpétuo, é aquele momento que esse que recebeu o nome de Yahshua, ele é tirado dele, ali do céu, as vestes são ali
guardadas. E ele desce à terra, conforme Isaías 22, e com ele também aqueles que serviam no templo celestial. Ali ele deixa de ser aquele que ele era chamado lá em cima de Yahshua. Por quê? Porque agora ele não está com as vestes, nem está com o manto que é do pai dele. Ele volta para a condição inferior que ele tinha. Qual a condição? O nome de Mical. Ele cai aqui na terra junto com aqueles seus companheiros. Os seus companheiros agora são filhos dele? Não. Eles não são filhos dele, porque eles eram filhos de Yahshua. Mas são irmãos. Exato. Até novamente eles voltarem. Quando ele voltar, ele receber o manto, a túnica, a autoridade, ele volta a ser pai dos 144 mil na condição de Yahshua. Exato. Tá sendo claro? Lindo demais. Devagarzinho, assim, para a gente construindo o entendimento para os irmãos que estão chegando agora. Inclusive, você que está chegando agora, irmão, nós temos aí em torno de 80 vídeos. Tem muito alimento para você se alimentar e para você crescer. Começa desde o iniciozinho lá, né? E vai construindo gradativamente o entendimento. Porque aqui nós já estamos chegando aqui num alimento muito sólido, né? E é necessário você ir gradativamente, igual uma criancinha que vai ali desmamando leite, vai recebendo um alimento sólido gradativamente, até abandonar completamente o leite e ficar só no alimento sólido. E é assim que você vai fazendo, você pegando lá de trás e vindo acompanhando gradativamente para você entender, irmãos, entender, tá? Então, quando nós estamos falando desses dois personagens, olha só, nós falamos de dois personagens. Primeiro, o personagem Yahshua, que recebeu o nome de Yah. E o segundo personagem, Mical, que recebeu o nome de Yahshua, ok? Esses dois personagens, eles, desde a antiga aliança, eles se manifestam. Eles se manifestam conforme a vontade de Yah. Toda vez que Yah quer falar com o seu povo, Yah não chega e fala. Não, Yah envia os seus anjos, os seus dois anjos. Esses dois anjos são os anjos que são enviados como face de Yah. Uma face direita e uma face esquerda. Quando o papai Yahshua está falando aqui em Lucas, se te bater numa face, ofereça a outra, ele está falando de coisas celestiais também e principalmente. Exatamente. Ele está usando linguagem de sábio. Exatamente. Então, linguagem de sabedoria. Então, quando ele está falando se te bater, por quê? Porque papai Yahshua, ele foi recusado na visitação dele. Ele veio para os Ialdins. E os Ialdins receberam a mensagem dele com descaso. E isso foi uma agressão numa face de Yah. Por quê? Porque papai Yahshua não veio aqui à toa. Ele foi enviado. E como ele foi enviado, os Ialdins rejeitaram a mensagem dele, agredindo ele na face. E o que papai está falando aqui no final dos tempos? Ele está falando assim, agora Yah vai enviar outro, que é a outra face. E da mesma forma, eles também vão rejeitá-lo, também vão fazer pouco caso da mensagem dele. Isso está em Miqueias. Vamos lá abrir Miqueias. Vamos lá, Miqueias, capítulo 4, versículo 14. Vamos lá, Miqueias 4, 14. Lembra os irmãos que em outras Bíblias, provavelmente vai estar no Miqueias 5, né? 5:1. Depois os irmãos podem conferir. Na Bíblia Yahshua está no Miqueias 4:14. Nós estamos na Bíblia Yahshua. Esse foi, na época, a orientação do mensageiro de Sardes. Inclusive, por quê? Porque o mensageiro de Sardes,
ele começou o ministério dele pelo espírito de Yahweh, entendeu? É a representação ali de Saul, o rei Saul, que começou até profetizando, né? E depois, pela desobediência, o espírito de Yahweh saiu dele. O espírito saiu do rei Saul e ele ali... Por quê? Porque Yahweh mandou fazer uma coisa, ele fazia sempre o contrário, né? E uma das coisas no final dos tempos, que a representação do mensageiro de Sardes com relação ao mensageiro, né? A representação do rei Saul é fazer o que não foi mandado fazer, ser desobediência, é ficar marcando data. Então essa foi uma desobediência, porque o objetivo dele não era marcar data, o objetivo dele era combater a Babilônia e as filhas de Babilônia. Isso fique bem claro, tá, irmãos? Exatamente. Então vamos lá. Eu confirmei na outras Bíblias 5:1, tá, irmãos? Na outras Bíblias 5:1, na Bíblia Shalom 4:14. Lê para nós, irmão. Diz assim: agora reúne-te em tropa, filha de tropa, colocaram um cerco contra nós. Com uma vara eles ferem na face o juiz de Israel. Eles ferem na face o juiz de Israel. E aqui ele faz um link, irmãos, está conversando aqui com os sábios, tá? Ele começa a falar aqui, ó, reúne-te em tropa, filha de tropa, ou seja, reunir em tropa. Por quê? Porque o exército, em Daniel capítulo 8, fala que o antimachia, inclusive, ele conseguiu ali convencer, né, uma parte do exército celestial a seguir ele. Foi. E como nós falamos ali em Isaías 22, no finalzinho do capítulo, fala assim que Yahweh colocou esse administrador fiel numa cavilha elevada e arrancou essa cavilha e caiu com ele a sua prole, sua descendência. Faz um link que esses eram o quê? Eles eram tropa, filha de tropa. Era o exército restante dos 144 mil. E eles caíram por terra. É aquela passagem que remete o quê? Há tempo para espalhar pedras e a jogar pedras, né? Fala assim, há tempo para jogar pedras. Está falando de jogar pedra nos outros? Não. Estou jogando sobre a terra. Tempo de jogar pedra na terra e tempo de ajuntar e tempo de recolher. Então, esse tempo que nós estamos agora em Filadélfia, nós estamos recolhendo as pedras, nós estamos ajuntando as pedras que foram espalhadas. Por isso fala assim, agora reúne-te em tropa, filha de tropa. Colocaram cerco contra nós. Por quê? Todos contra nós, né? Todos aqui nessa terra indo contra a mensagem de Filadélfia, né, irmãos? Por quê? Por que estão todos contra nós, contra a mensagem de Filadélfia? Porque estão embriagados, né? Estão embriagados no vinho daquela prostituta, né? No vinho daquela prostituta. Então, por eles estarem embriagados, eles não recebem a mensagem de bom grado. Você já viu, tentou conversar com bêbado, né? Você vê que eles são muito inconvenientes, né? E não tem condição nenhuma. Não tem. De conversar com eles e tem tentar raciocínio mostrar. Lógico? Não tem. Então aqui está falando, agora, reúne-te em tropa, filha de tropa, está falando de 144 mil que estão sendo ajuntados, colocaram um cerco contra nós, no final dos tempos aqui, todos contra nós, e ele fala, com uma vara eles ferem a face do juiz de Israel. Com uma vara eles ferem. Faz um link com o quê? Faz um link lá atrás com o bater na rocha. O bater na rocha. Por quê? Porque Moisés, que é a representação da nação de Israel, né, a nação dos israelitas, os jardins e os israelitas, foi dado para ele uma ordem. Qual ordem? Você vai bater, né, uma vez na rocha. E ele bate 2 vezes. A gente vê uma passagem que fala assim, pede para a rocha. Na outra passagem você fala assim, bate uma vez. E ele bate 2. Ele bate 2 vezes. Vamos ver essa passagem? Irmãs, acha para nós? Há um momento ali
que eles batem 2 vezes na rocha. E, no entanto, foi dada a ordenança de bater apenas uma vez, né? Enquanto as irmãs vão comentando aqui. Então, quando você está vendo, está falando de face, tá? Está falando de face. E ambas as faces eram rocha. Exatamente. São rocha. E o que era o objetivo da rocha? Saciar água. Exato. Água viva, água límpida, água límpida. E faz um link com a água de Siloé no final dos tempos, né? Porque rejeitaram as águas tranquilas, né? Vamos primeiro aqui, Êxodo 17. Êxodo. Vamos lá. Versículo 4. 17, 4. Então Moisés clamou a Yahweh. Clamou aqui sempre está falando, quando fala clamou, invocou, tá? Invocou Yahweh, dizendo: que farei a este povo? Pouco falta para me apedrejar. Yahweh disse a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo na mão a vara com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei diante de ti sobre a rocha em Horeb. Ferirás a rocha, dela sairá a água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da discussão dos israelitas e porque colocaram Yahweh à prova. Exato. Essa foi a primeira, né? Aí ele fala assim, ó, dizendo: está Yahweh no meio de nós ou não? Está Yahweh no meio de nós. Será que é Yahweh que estava ali no meio? né? Ou não? Aí vamos lá. Aí ele fala assim, ó. Vamos ver aqui, esse momento ele fez, né? E aí nós vamos ver aqui, ó. Ele pegou os anciãos e ele bateu na rocha. Essa é a primeira parte que ele manda ele ferir a rocha, bater nela e fere. Aí a outra parte pega aqui em Números 20. Vamos Números lá. 20. Números 20. Números 29. Moisés tomou a vara, né? Foi dado uma ordem. Você vai bater na rocha. Moisés tomou a vara de diante de Yahweh, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e em seguida ele lhes disse: ouvi agora, rebeldes, faremos nós jorrar água para vós desse rochedo? Moisés levantou a mão e com a vara feriu o rochedo por duas vezes. E a água jorrou abundantemente, não foi com escassez, não. A água jorrou abundantemente e a comunidade dos animais puderam beber. Então aqui está falando assim, ó. Ele fala, versículo 11: Moisés levantou a mão e com a vara feriu o rochedo por duas vezes. Por 2 vezes feriu o rochedo. Isso faz um link, irmãos, faz um link com o texto que nós lemos lá em Lucas, né? Lucas capítulo 6, versículo 29. Lucas 6, 29. Se te ferirem. Papai Alcha está falando: a quem te ferir numa face, ou uma face, ofereça a outra. Ok? Ou seja, ali a rocha, irmãos, a rocha, ela estava querendo representar algo celestial. E queria também apontar para o final dos tempos. Por quê? Porque a rocha ali refere-se à face de Yahweh. Uma face direita e uma face esquerda. Bateu nas duas faces, remetendo que na visitação de Papai Alcha, agrediram a face de Yahweh pela primeira vez. E no final dos tempos, Yahweh envia seu anjo para anunciar todas as coisas a respeito das igrejas. Exato. E eles fazem o quê? Eles agora vão agredir a outra face. Da mesma forma como que aconteceu com o papai. Por quê? Porque isso já estava remetendo lá atrás, os israelitas. Sim. Ali Moisés marcha representando toda a nação israelita
fere a rocha. Duas vezes a representação de ferir as duas faces de Iau enviado à terra. Exatamente. Vocês estão entendendo, irmãos? Para você entender aqui que quando a gente fala sobre face, está remetendo a esses dois anjos enviados, nós vamos abrir aqui algumas passagens para você ver, tá? Nós vamos abrir primeiramente na palavra em Gênesis 32, 23. Gênesis 32, 23. Está mostrando aqui aquele anjo que vai lutar com Jacó. Jacó lutar com ele, né? Gênesis 32, 23. Diz assim, olha. Naquela mesma noite, ele faz um link, né? Não é à toa que está falando isso. Qual é o anjo que sempre se manifestava à noite? Já trouxemos esse estudo. Legal. Esse estudo está aqui no canal, falando sobre o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas têm uma representação. Fizemos 2 vídeos de coisas celestiais maiores. Então, aqui quando está falando sobre o Sol, remete o dia. Quando está falando sobre a Lua e as estrelas, remete à noite, tá? À noite. Então, aqui fala assim, ó, naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Ele os tomou e os fez passar a torrente e fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou só. E alguém lutou com ele até surgir a aurora, quer dizer, os primeiros raios da manhã. Vendo que não o dominava, tomou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Ele disse, deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Quer dizer, ele era um anjo que tinha o domínio sobre a noite. Por isso que está em Gênesis, né? Fala assim, Iau fez os 2 luminares principais. O luminar do dia para governar o dia. E o luminar da noite, a lua para governar a noite. É a representação, está representando esses 2 personagens. Aí vamos lá. Aí ele continua no versículo 27. Né? Ele diz, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu, eu não te deixarei, se não me abençoares. Ele lhe respondeu, qual o teu nome? Jacó respondeu, não te chamarás mais Jacó, disse o anjo, mas Israel, porque foste forte contra, aqui ele fala contra, mas é com Iau e contra os homens. Faz um link ali com o exército, em Apocalipse 19, quando ele vem guerrear contra os homens rebeldes dessa terra para instituir um governo de paz. Né? Aí ele fala assim, versículo 30. Jacó fez essa pergunta, revela-me teu nome, por favor. Mas ele respondeu, por que perguntas meu nome? E ali mesmo o abençoou. Porque ele não estava ali para exaltar o nome dele, ele estava ali amando de Iau. Aí ele continua. Jacó deu a este lugar o nome de Fanial, porque disse ele, eu vi Iau face a face e a minha vida foi salva. Aqui, irmãos, aqui está. Ele usa o termo. Eu vi Iau face a face, a minha vida foi salva. Ou seja, ele viu o anjo que é face de Iau, uma face. Papai Yauch mostrou que são 2 faces, não é uma face só. Exato. Então, ele viu uma das 2 faces nesse momento. E ele fala, eu vi Iau face a face, minha vida foi salva. Mostrando a escritura, dando a dica que aquele anjo que apareceu era uma face de Iau. Era uma das faces de Iau. E ele apareceu aonde? Na hora da noite. Na hora da noite. Na hora da noite. Isso agora a gente vai lá em Êxodo 33, 7. Vamos lá. E a gente está vendo que ele não está vendo Iau, ele está vendo a face
de Ial, né? Isso aí que é o grande confusão, né? Porque fala assim, né? Ali ele lutou com Ial. Ele lutou com Ial? Não, a gente já falou. Ele lutou ali com o anjo que estava ali. Por isso que o anjo não quis nem se declarar. Não, para que você quer saber meu nome? Não tem necessidade, não. O importante aqui é que eu vim amando de Ial. Então, exato. Representando Ial, né? Então, nunca Ial, irmão, nunca Ial se revela, porque nós lemos lá em Timóteo que ele é o quê? Ele habita numa luz inacessível que homem nenhum viu nem pode ver. Está fazendo claramente ali que ele não se manifesta. Ele pessoalmente, mas ele se manifesta através das suas duas faces. As duas faces que são manifestas, mas nunca Ial, o próprio Ial, se manifesta para ninguém, tá? Então, Êxodo 33, olha só, Êxodo 33, só lembrando os irmãos, Ial, durante a caminhada no deserto, ele colocou uma coluna de nuvem durante o dia, para guiar a caminhada dos israelitas pelo deserto. E durante a noite, ele colocou uma coluna de fogo para conduzir os israelitas à noite. Isso faz uma representação do momento da história da igreja, que é quando os israelitas são conduzidos pelo deserto. No início, papai Ialcha, né? Ial filho, ele conduziu o povo israelita através do evangelho. Tá entendendo? O evangelho que foi anunciado aos israelitas. Esse foi o início da nova aliança. Foi o início com o evangelho para os israelitas, tá? Muitos irmãos ainda pegam e falam assim, não, porque coisa de israelita é israelita, coisa de Roma é Roma, né? Coisa de cristão é outra coisa. Cristão é de Roma, isso mesmo. Por quê? Porque você tem que entender que cristão, irmão, é crista ali do sol de Tamuz, o Deus Sol, não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco. Os israelitas é o evangelho do reino de Ial, que foi anunciado por Shaul Paulo como o evangelho da graça, porque eles eram filhos de Adão. Quando papai Ial, filho, veio, Ialcha, ele falou assim, olha, o evangelho, né, ele está anunciando, e ele fala assim, olha, presta atenção, ele está falando assim, ó, o reino já está no meio de vocês. Por quê? Porque o rei estava ali. Exatamente. Se o rei está ali, o reino estava todo ali já. Exatamente. E ali estavam também os súditos, os anjos acompanhando ali Ialcha, o rei. Tremendo. Os anjos estavam ali em oculto. Por isso ele fala, o reino já está no meio de vocês. Porque está o rei e também os súditos. O reino já está aqui. Por isso que está escrito no Salmo 91. Eis que Ial, ele vai enviar os seus anjos para ficar o quê? Ao seu redor. Ao seu redor. Dará ordem a teu respeito. Que é que os anjos acampem ao teu redor, te protegendo em todos os teus caminhos. Exato. Falando de Ialcha. No momento que Ialcha veio, os anjos estavam todos ali ao redor, protegendo ele e fazendo cumprir todas as suas ordens. O próprio Satanás, ele cita isso para Ialcha. Cita isso, né? na tentação, em Lucas, né? E você vê ali que ele não era, como digamos, Deus, né? Ele era 100% homem. Não tinha nada de Deus ali, irmão. Ele era 100% homem. Quem executava os milagres era quem? Quem executava os milagres eram os anjos que estavam ao seu redor. Por isso é a atitude dele, de Lucas,
Lucas, ele sabia exatamente isso. Nós vemos a narrativa de Lucas ali falando assim, ó, o centurião, veio um homem que ele tinha um cargo no exército. Sim. E ele falou o quê? Falou assim, olha, meu servo, ele mandou os seus servos, ele não foi lá não. Foi. Ele mandou os servos procurar papai Alcha. Chegando, falou assim, olha, tem o nosso mestre, né? Ele tem um servo dele que está doente, ele ama muito esse servo. Uhum. E ele pede se você pode curá-lo, né? Aí o que acontece? Queria inclusive que ele fosse lá. Aí ele falou, não sou digno de receber, mas dá uma ordem. É. Dá uma ordem. Não sou digno de receber tu na minha casa. Então dá uma ordem, porque eu também sou, né? Eu também sou homem de autoridade, reconhecendo que papai Alcha era homem de autoridade. Que dando uma ordem a um servo, o servo vai lá e executa. Ele está falando de linguagem de sabedoria celestial, Exato. espiritual. Ele está falando assim, eu sei que você tem os anjos aí ao seu redor. É só você dar a ordem que um desses anjos vai lá e vai curar o meu servo. Exatamente. É isso que ele está falando, irmãos. Vocês estão entendendo? É isso que ele está falando. Então, quando você entende a linguagem espiritual, tudo fica claro. Verdade. Os anjos estavam ali ao redor, protegendo papai e fazendo as ordens serem cumpridas. Ok? Certíssimo. Gratidão, papai, né? E aí o que acontece? Papai ali é uma das faces que foi rejeitada. A face direita. A face direita rejeitada. Por quê? Porque ele trouxe a mensagem e os Ialdins, os israelitas, rejeitaram a mensagem do papai. E o que acontece? Fazendo um link com Lucas, se te bater numa face, oferece a outra face, que é a face que ele envia no final dos tempos. Ele envia esse que traz a mensagem novamente genuína, verdadeira, e ela é revolucionária. É uma mensagem revolucionária. Nunca se ouviu. Por isso que se cumpre a palavra que muitos profetas e reis desejaram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo, mas não puderam. Por que não puderam? Porque eles estão lá atrás aguardando a ressurreição, né? E aqui, irmãos, novamente agride a outra face. Por quê? Para se fazer cumprir o momento lá que Moisés agrediu a rocha 2 vezes, representando essas 2 faces que são agredidas no final, no começo e a outra no final dos tempos, né? E você vê que chama ele de juiz, a segunda face, né? A segunda lá em Miqueias fala assim, ó, tropa, né? Reúne-te em tropa, filha de tropa. Ou seja, é aquele segundo que está vindo no final dos tempos e está juntando as pedrinhas, formando um exército para subir conforme Daniel 12:1, para subir conforme Apocalipse 12, para poder tirar aquele administrador infiel que está lá recebendo orações e respondendo com bens, perdoando dívidas, né? Conforme esse evangelho anátema de Mateus ali, que esse pai, por quê? Porque Isaías 22 fala que Eliaquim, que é a representação de Mical que recebeu o nome de Alcha, ele será pai para os habitantes de Al-Shalã e Al-Dá. Só que o administrador que disputava com ele a administração, quando ele foi tirado, esse aqui que ficou, o administrador infiel, administrando tudo sozinho. E ele quer ser o quê? Imitador. Quer ser pai. De tudo. Aí entra o quê? Aquela mulher babilônica, que nós já vimos em Isaías 14, e que é o rei de Babilônia, que levou cativo
os israelitas para a Babilônia, desse rei, que faz um link com a mulher de Apocalipse 17, que é a mulher esposa dele. E em Tiatira mostra dos filhos dessa união que vão tudo para a morte. Exato. E o que acontece? Esse rei, que é chamado rei de Babilônia, Isaías 14, link com a mulher escrito na testa, o nome ali é mistério Babilônia. Mãe do quê? Das Não, mãe em das Alxalã, não, em Alxalã fala mãe das prostitutas. Mãe das na prostitutas. Almeida fala mãe das prostituições, mas em Alxalã fala mãe das prostitutas e das abominações da terra. Exatamente. São filhas dela e são filhas desse relacionamento promíscuo e adúltero entre a mulher igreja e Lúcifer. Link com o começo das coisas lá no Jardim do Éden. Eva. Link com Eva e a serpente. Por isso que está em Apocalipse 12, falando assim, jogou por terra o dragão, a antiga serpente. E olha, ela se aproximou da mulher. Viu? Ela se aproximou da mulher ali, querendo uma relação de prostituição, como aconteceu lá no Éden, lá atrás, e como aconteceu lá em cima, quando aqueles primeiros filhos de Alxa foram após Lúcifer. E isso é um estudo que, para vocês entenderem, vocês têm que voltar lá atrás, irmãos, começar esse estudo gradativo, né? Então, eu quero que os irmãos estejam fazendo o retorno para poder chegar ao pleno conhecimento da verdade, né, irmãos? E o detalhe, lembrando, irmão, quando a gente pegou Miqueias 6 aí, falando do juiz, que eles ferem a face do juiz de Israel, a gente vê que a segunda face é a representação de quê? A representação não, né? Ele é o juiz de Israel. É aquele que vai estar julgando. Fizemos tudo. E mostrando que o papai... É o ancião, né? O ancião. O ancião de Daniel 7. E mostrando que o papai Alxa, quando ele... Um dos homens ali pergunta assim, mestre... Pede para o meu irmão para dividir... Força o meu irmão dividir a herança comigo. É para assim, quem me constituiu, né? Juiz. Para ser juiz da vossa partilha, porque não é ele. Não é ele que Tudo é a escritura conversando, exato, né? Conversando com o sábio, mostrando que ele não vai fazer o julgamento ali do tribunal do Mashiach. Ele outorga o ancião, que é o ancião da igreja, que vem no final dos tempos, é dado a ele essa condição, irmãos. É lindo, né? Tremendo. Então, a escritura conversa, mas isso tudo é igual eu falei com vocês, até que viesse um momento que as escrituras seriam abertas pelo mensageiro enviado, né? Então, continuando aqui, irmãos, olha só. Nós vimos a primeira face, lutou com quem? Lutou com Jacó. À noite. Agora, em Êxodo, nós temos uma particularidade. Aqueles que conduziam o povo no deserto, né? Aqueles que conduziam o povo no deserto, durante o dia, Iau enviou uma coluna de nuvem. E à noite, uma coluna de fogo, para conduzir o povo pelo deserto. Exatamente. Ali é a representação das duas faces. A face do dia, que é a representação ali do sol, que é a nuvem faz um link com o quê? Apocalipse 14. Vamos lá? Apocalipse 14. Tudo isso eu preciso voltar, porque senão é um alimento sólido, né, irmãos? É um alimento da palavra. Com esse alimento aqui, dá tempo para ficar perdendo tempo com Macron? Nossa, irmão, como? Dá tempo para perder tempo com Macron? Dá tempo para perder tempo com vacina? Dá tempo para perder tempo com bobagem? Por quê? Não, porque perdendo tempo com bobagem, irmãos, você não vai alcançar o pleno conhecimento da verdade. Você tem que usar o seu tempo conforme a palavra. Por que está gastando seu dinheiro naquilo que não é pão? O pão está aqui, entendeu? Então vamos lá. Apocalipse 14, irmão, vamos lá. 14? Mostra aí o anjo saindo do templo. Diz assim:
Apocalipse 14:14. Depois disso olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante ao filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Isso, olha, ele está sentado num trono. Exato. E um trono na nuvem. Exato. Sempre você vai ver a nuvem. Sempre é a nuvem. Sempre é a nuvem. Quando você vê ali a transfiguração do Papai Alcha, aparece a nuvem envolvendo eles. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque faz o link com aquele anjo da aliança. Exato. Lá da antiga, entendeu? E ele é o anjo da aliança da antiga e da nova. Por quê? Porque ele fez a aliança com Abraão. Exatamente. E ele fez a aliança do sangue dele, que é a aliança perpétua, quando ele veio à terra, e ali ele partiu o pão e o cálice. Inclusive aqueles que estão rejeitando o partir o pão e o cálice, estão rejeitando a aliança. Ah, não precisa não, irmão. Quem está te conduzindo é um cego. E aqui nós lemos que um cego conduz o outro cego para o abismo. Está entendendo? Para o buraco. Então esse que está te conduzindo, falando que não precisa partir pão e cálice, é um cego. E está te conduzindo para um abismo muito profundo, viu? Só para ficar esclarecido isso. Exatamente. Continuando, irmão. Exatamente. E detalhe, né? A Laodiceia. Está cego, vem, compre de mim colírio, né? Para que veja. Para que veja. Ou seja, vai para onde? Vai para a era de Laodiceia. Está esperando ser arrebatado? Nunca. Não partindo do pão e o cálice, está rejeitando o que Alcha fez. Você vê que o sumo sacerdote lá em cima vestindo as vestes do pai dele, para que isso seja lembrado todo o tempo por Ial. Ial olhar para ele e ver o sangue do filho. Exato. E aí, eles falam, não precisa, desprezam o sacrifício do filho. E é tão assim, nojento isso, porque ainda chama de um ato de bruxaria, irmão. Chama isso de um ato de bruxaria. Não sabe, irmãos, não sabe o que está falando. Não sabe nada. Não sabe nada. E tá lá com um monte de seguidor. Tudo seguindo, sabe para onde? Para a era de Laodiceia. Tudo vai para a era de Laodiceia. E registra o que eu estou falando. Todos que não partem o pão e nem o cálice. O pão sem fermento e o cálice, o suco sem fermentação. Quem não faz isso em memória, porque todo israelita, irmãos, tudo na antiga aliança é em memória. Tudo é em memória. Por que você acha que o sacerdote, o sumo sacerdote, Mical, que recebeu lá em cima, as vestes, o manto, as vestes do pai, o manto embebido de sangue e o nome, é tudo para ser em memória do que ele fez. Exatamente. E nós aqui, quando partimos o pão e o cálice, nós fazemos em memória daquilo que ele fez. Exatamente. Daquilo que ele fez. É totalmente diferente da mulher que ela dá o quê? Um cálice de ouro com vinho fermentado. Porque Satanás é imitador. Ele sabe da necessidade de tomar o cálice. Só que aí ele não vai dar um cálice puro, ele vai dar um cálice corrompido, é um cálice fermentado, é um vinho fermentado que a mulher dá. Diferente do vinho novo. Irmão, vamos parar aqui só para mostrar essa passagem? Vamos falar aqui do vinho novo? O vinho novo, irmãos, Papai Alcha fala assim, aquele que bebeu do vinho velho, ele não quer saber do vinho novo. Vamos ver onde que está isso? Em Lucas. Amados irmãos, nós vamos continuar essa leitura no próximo vídeo, para não estender muito, né? Para dar condição para vocês estar ouvindo mais uma vez, né? Exatamente. Então, nós vamos estar colocando essa continuidade aqui dessa leitura na parte 2, tá? Então, nós vamos dar gratidão, papai, agora, e vamos continuar essa leitura no próximo vídeo.
tá? Vamos juntos? Gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, amados. Gratidão. Por estar perseverando com Filadélfia até o dia da nossa redenção. Nós vamos continuar agora no próximo vídeo. Que você assista até o final para que o entendimento seja completo. Assim seja. Assim seja, amados irmãos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima. Oh